A equipe, então, está com a câmera aberta ali. A Liliana está num compromisso, né? Pediu para avisar que vai chegar um pouquinho mais tarde. Então, vamos começar mais um Mateando, né? Matemática Avançada, Novas Discussões Online, tá? Que é organizada pelas universidades FURG, o FSM, a URGS e a UFPEL, tá? A equipe, né? Então, é formada pela Patrícia, lá da UFSM, pela Miriam, da URGS, pelo Adilson, da FURG, e por mim, a Liliane, da UFPEL, e pelos alunos o Guilherme e o Felipe. Tá? Então, muito para ficar mais leve, né? A sala da WebConf. E eu vou apresentar, então, a professora Nedir. Então, apresentando a professora Nedir. A professora Nedir do Espírito Santo possui graduação em matemática pela Fluminense, mestrado em matemática pela PUC do Rio e doutorado pelo INPA. Sua área de pesquisa é geometria diferencial, e a Nedir é uma pessoa assim que, quando ela está no local, a gente quer estar sempre junto para ouvir as histórias que ela conta. Nedir, muito obrigado por ter participado do nosso Mateando. Então, a palavra é tua, tá? Eu vou te colocar aqui como apresentadora. Bom, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Isso. Apareceu aquela outra bolinha. Sim, pero ainda não apareceu completamente. Não tem pressa. Será que está aparecendo uma outra coisa aqui? Porque esses coisas têm... Apareceu outra bolinha, muito bem. Aqui está, só que eu preciso de ver as janelas. As janelas todas. Compartilhar. E aqui está. Bom. Agora está aparecendo. Agora vou só uma... Eu vou tirar aqui uma coisa que eu tinha colocado na tela, que é Pelotas, porque não é Pelotas, são várias. Então, já vou consertando a bobagem que eu fiz. Se botar Rio Grande do Sul, tá... Eu acho que é botar... Eu acho que é bom botar assim, estamos todos amigos, né? Não vão me perdoar. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu quero agradecer muito, para mim é uma satisfação enorme estar aqui, receber esse convite, né? Porque significa que a gente está assim, conseguindo, né? Dividir, compartilhar com os outros a forma assim, com que pensamos em relação ao trabalho na universidade. É muito importante, né, termos esses encontros, né, mesmo nessa situação virtual. Bom, eu coloquei assim um título assim de uma palestra, mas espero que vocês não estejam com muita expectativa, mas são algumas coisas assim que às vezes nós assim ministrando a disciplina, eu costumo ministrar na graduação, geometria euclidiana, e tem algumas coisas assim, principalmente problemas que se tem quando se trabalha no início, né, introduzindo a disciplina, e aí eu trouxe para vocês aqui algumas coisas, né? Bom, então, vamos começar, né? Bom, quando a gente está falando na geometria euclidiana, né? Então, vamos ver assim a geometria, né? A geometria é vista como uma parte da matemática que tem por objetivo o estudo, né, rigoroso do espaço, das formas. Isso aí você encontra num dicionário, uma coisa desse tipo, né? Escrito, geralmente você encontra a definição de geometria como um estudo de formas que existem no espaço em que vivemos, né?
A geometria euclidiana, ela já consiste na geometria construída tendo como base os axiomas estabelecidos por Euclides, por volta dos anos 300 antes de Cristo, né? E a geometria euclidiana, ela se baseia em conceitos, alguns conceitos primitivos, como ponto, reto e plano, mas o que são, o que significam esses conceitos primitivos? São conceitos que nós adquirimos com a vivência, né? Você tem, durante a sua a vida, na família e no seio da sua comunidade, ponto, o conceito de ponto, que você não define o que é um ponto, e dependendo do desenvolvimento do homem, o conceito do ponto é diferente. Se você agora chega para uma criança e diz que ponto é um pontinho lá no céu, ele, como pode ser um ponto? Aquilo ali, sabe? Ele já tem conhecimento do espaço. Então, antigamente, talvez, uma criança, você dizia um ponto, uma estrelinha no céu representa um ponto, né? Agora você vai dizer que um pizza é um ponto, alguma coisa assim, né? Então, não se define uma coisa desse tipo, né? Pensar em um ambiente para definir. Então, cada ser humano já vai, as diferenças criam no seu seio de convivência os exemplos que ocorrem, né? O conceito de reta também, você tem uma ideia do que é uma reta, quer dizer, uma pessoa pega um carretel de linha e pega uma linha e fala assim, olha, pega essa linha aqui esticada, né? Isso aqui, agora você pensa em pegar essa linha e esticar indefinidamente, né? E depois plano você dão exemplos, né? Mesa, você pega o tampo de uma mesa, pensa em expandido em todas as direções, né? Pensa na superfície, né? de um lago, né? Em repouso, né? Tudo bem, você tem essas noções. Aí a minha pergunta é essa: vocês já viram uma reta? Alguém já viu uma reta? Né? Você já desenhou uma reta? Né? Nunca. Ninguém viu uma reta. Né? Ninguém desenhou uma reta, já representou, e está aí, acredita na existência dela. O conceito ele é tão fundamentado, né, que você utiliza, fala, desenha, né, e uma coisa que você nunca viu e nunca vai ver. Né? Uma reta na concepção que nós temos aqui. Pode ser que você consiga representar em outro, né, em outro ambiente, né, que não seja essa concepção de reta que a gente tem no ambiente euclidiano. Mas na concepção que nós temos de reta no ambiente, né, euclidiano, ela nunca ninguém vê. Né? Então, isso é muito importante, porque você, quando pega a reta, você começa a dar noção, pega a linha e estica, né? Mas aí você pode até, de repente, com uma criança, você pode, como é que se diz? Entrar em contradição, porque você está indo ilimitadamente. Aí você pega uma criança e fala assim, olha, você vai pegar e vai esticar, você amarra a linha e vai esticar. Então, ele vai esticando a linha, né? Então, ele vai esticando, estica a linha. E vai esticando mais. O que vai ficar aparecendo ali? A curvatura da Terra. E a linha não está mais assim. Não é? E, no final, se você botar muito uma criança para pensar, vai esticando, eu estou falando muito isso porque eu dou aula também para alunos do curso de licenciatura. Então, às vezes, eu comento que uma noção, de repente, é melhor você parar e não insistir tanto. Dá a noção e vai. Porque se você pede, vai esticando, aí o aluno fala assim, professor, então eu vou dar essa volta. Né? Aí você vai dar essa volta, e como é que ficou a minha reta? Né? Então, é muito, como é que se diz, importante saber que determinadas noções primitivas não vale nem a pena você ficar discutindo, mas você dá uma noção
um pouco simples, pensa, vai ter a imaginação do aluno, que vai pegar essa linha e vai pensar de um lado para o outro com essa linha, e tá bom, entendeu? Deixa seguir, né? Outra coisa também, né, que quando você pensa na reta, você fala, bom, vamos pensar como uma linha, né, em que se eu pego 2 pontos dessa linha, né, vai existir um pedaço ligando esses 2 pontos que vai ser o menor caminho, o caminho de menor comprimento de um ponto ao outro, né? Então você coloca isso, né? Então você tem esse único, você pega a linha, é o único caminho que tem ali. Mas se você pega um outro ambiente, por exemplo, você pega, vamos pensar um pouco no que a gente chama muito da geometria do taxista, né? Então você tem aqui uma malha que pode representar assim estradas, né? Divisão assim no bairro, numa cidade. E o teu ambiente, o único lugar que você pode percorrer é através dessas linhas horizontais e verticais, né? Então você tem essas linhas horizontais e verticais que você pode percorrer. Então nós temos ali o ponto A e o ponto B, né? Então quando você vai do ponto A para o ponto B, você tem percursos, né? Você está pensando como uma linha, né? Que dado 2 pontos, né? Um único pedaço dessa linha realiza, né? O menor percurso entre 2 pontos. Você faz esse percurso. Você pode fazer esse percurso, mesmo comprimento. Você pode fazer esse percurso, e aí está, e você não tem um único. Né? Bom, então o que acontece? Né? Você não tem um único trajeto ali, e você tem esse conjunto de trajetos, né? Com o mesmo comprimento. O que ocorre? Quando você tem a construção assim, da teoria, né, da geometria, o que há aí é um cuidado em termos de estabelecer por escrito essa ideia que nós temos e não levar a nenhuma contradição. Então, você tem essa ideia dessa reta, que é uma coisa local, você tem uma coisa local, você pensa nisso ilimitadamente e você tem que procurar escrever elementos em que o que está escrito retrate exatamente essa ideia, né? Então, a geometria, né, tem um conjunto de axiomas, como todos sabem. Eu vou colocar aqui alguns e eu vou pular grupos, né? A ideia não é ver todos os axiomas, porque é muita coisa, mas como eu quero chegar a um determinado fim, então eu vou, em alguns momentos, chamar a atenção de algumas coisas e vou pular coisas, claro, né? Porque é muita coisa. Então, continuando, né? Deixa eu ver aqui, né? Bom, uma reta, então você começa a determinação de uma reta, 2 pontos determinam uma reta. Bom, mas nessa noção primitiva que você tem de ponto, reta, plano, é claro que a reta ela é um subconjunto e o espaço, né? Então você tem a reta é subconjunto do espaço, o plano é subconjunto do espaço, mas aí você tem que saber que você tem que ter um estabelecimento de que uma reta ela não é um plano, que o plano não é o espaço. Então, isso tudo é estabelecido num conjunto de teoremas para você, de axiomas, né? Então, uma reta não é um plano. Você tem que 2 pontos determinam uma reta, mas é estabelecido também que, dado uma reta, existem pontos que pertencem a essa reta e pontos que não pertencem a essa reta, né? Uma reta, né, ela está contida em um plano, né? E vários planos podem conter essa reta. Mas é muito importante saber que uma reta não é um plano. Então, isso é estabelecido em axioma, né? E você tem uma reta, possui uma quantidade infinita de pontos. Como é que se tem esse estabelecimento de quantidade infinita de pontos? É o estabelecimento de propriedades relativas a uma relação também
primitiva de estar entre, né? Então, você tem pontos e você tem a relação de estar entre pontos, né? Então, quando você pega pontos, né, você tem a relação estar entre, e é estabelecido em axioma que se eu tenho pontos A e B, né, então você vai ter um ponto C, né, que está entre A e B, e você tem também um ponto D, tal que B está entre C e D. Essa existência desses pontos vai permitir você acumular pontos na reta, porque você tem uma quantidade de pontos na reta, né? Então, você vai acumulando pontos com essa relação. E a relação está entre, ela tem uma propriedade, né? Tem uma coisa aqui que está... Espera aí, deixa eu ver. Ah, tá bom. Tinha um negocinho aqui atrapalhando. Então, dados A, B, C, pontos de uma reta, um e somente um está entre os outros dois. Opa, isso aí é interessante, né? Você pega, você está numa linha, numa coisa, né? Você tem aqui a sua... aqui você tem uma coisa local, uma representação aqui local, né? Então, você tem essa representação, você está dizendo assim, bom, se eu dou 3, um e somente um está entre os outros dois. É claro que se nós formos olharmos num determinado ambiente, né? Por exemplo, nesse ambiente aqui, e se eu pego essa linha, é possível estabelecer no ambiente da esfera, né, uma forma de determinar a distância entre pontos, e daí, de tal forma que esses círculos máximos que é obtido fatiando a esfera, né, com um plano que contém um centro, né, isso aí é um modelo que eu estou colocando, então você coloca aí 3 pontos, A, B, C, e você, né, não tem aí a posição está entre, como é que se diz? Você não tem aí a validade dessa posição. Quem está entre quem? Né? Então, quando você está colocando a condição de estar entre, você está tirando já a possibilidade de eu ter uma curva assim, fechada sendo uma candidata para a minha reta. Né? O modelo não se enquadra nisso aqui. Né? O modelo não se enquadra aqui. Bom, quer dizer, o axioma está aí, estabelece e já exclui essa possibilidade. Né? Então, está indo numa direção que nós queremos. Né? Bom, mas você está acumulando pontos na reta. Né? Então, existe um axioma, né, que, dado uma reta, é possível estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre o conjunto de pontos da reta e o conjunto dos números reais. Com essa correspondência, você denota cada real associado a um ponto, esse ente geométrico, né? E o número real associado, você chama esse número real de coordenada desse ponto, né? E você associa dados dos pontos, o módulo da diferença das coordenadas seria o comprimento do segmento de reta, que são o segmento de reta, é o conjunto, segmento de reta de extremos A e B, é o conjunto formado por A e B, a união de todos os pontos, com a união de todos os pontos que estão entre A e B, então você tem essa estrutura, e você tem essa bijeção. Bom, a pergunta é, será que a bijeção do conjunto das retas com o conjunto dos números reais é o suficiente para eu garantir que a minha reta é ilimitada? É claro que ela tem uma infinidade de pontos, mas será que isso é suficiente para garantir que ela é ilimitada? Né? Bom, então, eu vou apresentar para vocês aqui essa aplicação, né? A aplicação pega essa função f do conjunto dos números reais e do intervalo -1. O conjunto dos reais, ele não tem cota superior, né? Você pode ter o real tão grande quanto você queira em módulo, e nem tem cota inferior, mas o -1 tem.
né? Ele é um conjunto limitado. Mas existe uma abjeção entre o conjunto dos reais e o intervalo menos 1. Então, essa função não é difícil verificar que ela é uma abjeção, né? E você vê aqui mesmo, você tem um ponto e um valor real x e divide por 1 mais o módulo de x. Então, logo, o módulo desse valor real é menor que 1. Né? Bom, então, quando você tem essa função, ela nos diz que, bom, não basta, ela exemplifica que não basta eu ter um conjunto com número infinito de pontos para dizer que vai ser ilimitado, né? Só para exemplificar. Então, o que nós precisamos na geometria? Elementos que garantam essa ilimitação da reta, né? Que é o que a gente quer colocar, que é o nosso conceito primitivo que a gente tem, que ela vai infinitamente, eu vou toda a vida. Então, aqui entra, então, um conceito muito interessante, que é o conceito de semiplano em relação a uma reta. Reta é um subconjunto plano, a reta está num plano, pega um plano que contém essa reta e vamos definir o semiplano, né? Então, esse conceito de semiplano vai ser um elemento contribuidor para que nós tenhamos que as retas elas são ilimitadas. Né? Então, aqui, vamos pegar esse conceito de semiplano. Né? Então, você pega uma reta, né? Uma reta M, um ponto A e um ponto A não pertencente à reta M. Né? Então, você pega um outro ponto B que não pertence a M, você vai dizer que esse ponto B está do mesmo lado que A em relação à reta M, se o segmento de reta B não intersectar a reta M. Né? Se intersecta, se você pega um ponto C e intercepta, ele não está do mesmo lado. Ok? Então, com isso, nós vamos definir o semiplano, né? No caso determinado por A, por exemplo, é o subconjunto do plano formado pelos pontos que estão do mesmo lado, que A, no caso, em relação à reta, união com essa reta. Vamos considerar assim, o semiplano fechado, digamos assim. Não vou entrar em detalhes, né? Mas o semiplano contendo a reta M, ok? Bom, esse semiplano vamos designar PMA, que nós vamos usar depois, né? E o importante dos semiplanos é que eles são conjuntos convexos. O que significa ser convexo? Né? Que se eu pego outro ponto D que está nesse semiplano, é claro que eu sei que D com A, o segmento de reta que liga D a A, né? Interseção com M é igual a vazio. Por quê? Pela definição de estar do mesmo lado. Mas o que acontece é que se eu tenho o B e o D do mesmo lado, então, o segmento de reta BD não intersecta M, ou seja, ele é um segmento convexo. É claro que se D for um ponto de M, eu vou ter um ponto lá de M. Se B e D for um ponto de M, né, então o segmento está ali em M. Mas pegamos dois pontos, né, que estão nesse semiplano e não estão em M, então o segmento de reta não intersecta M. Com isso, né, nós temos essa propriedade tal, e vem um axioma, uma reta determina dois semiplanos. Né? O fato de uma reta determinar dois semiplanos, né, vai implicar no seguinte resultado. Né? A proposição. Se uma reta intercepta o lado de um triângulo e não contém vértice desse triângulo, então essa reta intersecta um e somente um outro lado desse triângulo. Olha, o interessante está dizendo, ela entra no triângulo e sai. Isso aí está dando uma delimitação da reta. Ela não aspira lá dentro de um triângulo, né? Ela sai. Né? Então, isso já está dando o quê? Está dando uma limitação dela, não dá para cercar uma reta. Né? Então,
Esse resultado é simples de ver, né? Vamos ver assim de uma forma rápida, né? Esse resultado. Bom, eu tenho ali 3 pontos, A, B e C, e a reta M não contém esses pontos, tá? Como a reta M não contém nenhum desses pontos, que ela não contém vértice, eu posso considerar 3 semiplanos, PMA, PMB, PMC, né? Eu não posso ter esses semiplanos diferentes, né? Eu não posso ter. E lembra também que se eu tenho um semiplano e uma reta, a interseção do semiplano só pode ser a reta M, né? Semiplanos em relação a uma reta, né? Porque M é o único conjunto de pontos comuns aos semiplanos que uma reta determina. Então, como nós temos, a nossa tese é que ela intersecta um e somente um, outro lado, então vamos pensar numa situação, temos a hipótese, vamos negar a tese. Então, ela pode ou intersectar os outros dois ou não intersecta qualquer outro, né? Então, vamos ver se é possível acontecer isso, né? Então, suponhamos que M não intercepta qualquer dos outros lados, né? Então, ela não intersecta. Suponho que ela não vai intersectar. Bom, se ela não intersecta, né? Se ela não intersecta, olha o que acontece com o meu C. Se ela não intersecta, então o segmento AC não, né, da convexidade que eu tenho, o C vai pertencer a PMA, né? Ok? No intersector, e ele está conectado lá com A, pertence a PMA, e C pertence a PMB. Não é? Então, mas aí eu tenho que C vai ser um ponto que está na interseção desses dois semiplanos. Então, o C tem que pertencer ao quê? A M. Né? Mas isso não pode ocorrer. Então, essa argumentação aí não vai dar. Né? Então, não satisfaz. Não é possível. Agora, vamos ver, suponhamos que M intercepta os outros dois lados. Intersecta os outros dois. Intercepta BC, intercepta C. Né? Bom, o que você tem com o A? O A, ele pertence a PMA, porque é o plano determinado por MA, né? E A não pertence a PMB. Tá certo? Ok? Então, você tem o quê? Você tem aqui um ponto que está em um e não está em outro. Então, PMA e PMB é diferente. Agora, você pega o B. O B pertence a PMB e o B não pertence a PMC, porque a reta intercepta. Né? Se ela intercepta, eles estão em semiplanos distintos. Então, você tem um ponto que está em PMB e não está em PMC. Tá? E, analogamente, você pega o C, como a reta intercepta, o C pertence a PMC, mas o C não pertence a PMA, porque vai interceptar aqui. Então, quando eu pego esses planos 2 a 2, eles são diferentes. Então, eu teria 3 semiplanos que diferem. Então, isso é absurdo, porque a reta determina apenas 2 semiplanos e com a interseção sendo a reta M. Então, não pode acontecer isso também. E daí, uma coisa simples, né? Mas usamos a convexidade dos semiplanos e garantimos que uma reta ela tem que interceptar um e somente um dos outros dois lados, e dando uma extensão, né, à propriedade da reta que nós queremos retratar com os axiomas. Né? Bom, e continuando, né, com a reta, né, com o estudo da geometria, eu estou dando aqui um salto bem grande, porque depois, né, após a gente ter a reta e semiplanos,
Nós passamos ao estudo de ângulo, que axiomamos, que é axiomado ângulos, né? Como a figura geométrica é formada por duas semirretas de mesma origem, né? Naquela ideia de que é um transferidor, você tem uma medida associada a ângulo, você tem a posição também, essa relação que você vai ter com os números reais, né? Até o que era para eu comentar com o conjunto dos números reais, quando você tem a bijeção com os números reais, você tem ali também, seguindo um axioma em que ele dá a relação está associada à relação de ordem com os números reais. Então, se você tem o ponto, por exemplo, C entre A e B, então as coordenadas, as respectivas coordenadas, né? Se eu tenho C entre A e B, então se eu tenho as coordenadas, as respectivas coordenadas A, C, B, eu tenho que A menor que C menor que B, ou B menor que C menor que A, ou seja, eu tenho a posição está entre que nós conhecemos na ordem do conjunto dos números reais. Então, essa relação que tem, acontece também com os ângulos, quando se estabelece como é que se diz? Se estabelece os axiomas para ângulos, e em relação aos triângulos, né, depois de ângulos e tal, estuda-se um pouco os triângulos e temos os três casos os casos básicos de congruência de triângulos, né? Então, aqueles casos de congruência de triângulo, né? Um é dado como axioma e outros dois são obtidos a partir desse axioma. Então, você tem os casos LAL, ALA, LLL, que todo mundo conhece aí da escola, né, da educação básica. O teorema do ângulo externo ele vai acrescentar ainda mais um caso de congruência, e a gente ainda tem mais um outro caso de congruência, que é específico quando você tem um dos ângulos obtuso ou reto. Também existe esse quinto caso. Nós não vamos explorar isso porque eu estou querendo me ater ao teorema do ângulo externo, porque o teorema do ângulo externo ele dá um avanço, né, muito grande em propriedade da geometria antes do quinto postulado, e é um teorema que vem dos axiomas, dos axiomas anteriores, quer dizer, os axiomas de incidência, né, de ponto na reta, segmentos, né? Então você tem ângulo, depois você tem os triângulos, e aí, de repente, surge esse teorema aí, que aí ele dá um conjunto grande de resultados, né? Então, vamos a esse teorema, o teorema do ângulo externo, antes do quinto postulado, porque do quinto postulado, após o quinto postulado, a gente sabe, né, a gente aprende, né, desde cedo lá na escola, que um ângulo externo é igual à soma de dois internos que não lhe são adjacentes. Agora, antes do quinto postulado, o que a gente tem é que um ângulo externo é maior que qualquer dos ângulos internos, né, que não lhe são adjacentes, tá? Então, esses dois ângulos aqui, no caso aqui estamos indicando alfa' é maior que beta e maior que gama. É claro que se a gente for pensar naquele ambiente que nós estávamos colocando, né, que é a esfera, vamos lá para a nossa esfera, você pode, pensando nas nossas retas do ambiente, esses círculos, você pode pegar aqui um segmento da reta do ambiente incidindo ali, né, dois segmentos incidindo perpendicularmente, né, e você tendo aqui um triângulo, né, em que você teria o ângulo externo, né,
com medida igual ao ângulo interno que não lhe é adjacente, né? Mas isso que ocorre, né? Então, será que o fato de ter esse tipo, né, de possibilidade de reta do ambiente, então você não consegue, algum argumento aqui que você utiliza para ter esse teorema não é válido aqui, não é? Então, vamos pensar nos argumentos que aparecem aqui. Por exemplo, né, como é que esse resultado, né, um tipo de modo assim de provar esse teorema. Você faz o seguinte: você pega um ponto M, ponto médio desse segmento aqui AB, você traça, né, a semirreta com origem C passando por M, você marca um ponto N de tal forma que MN seja congruente a MC, né? E com isso, você tem um triângulo, pelo caso LL, que vai ser 2 triângulos congruentes, né? E esse ângulo, que triângulos são congruentes? É o triângulo BMC e o triângulo AMN, né? Então, nesse caso, θ é congruente a beta. Mas, por outro lado, quando você colocou essa semirreta aqui, né, ela não encontra essa reta, né? Porque 2 pontos determinam uma única reta. Eu estou pegando aqui uma outra reta, né? Ela não encontra. E ela está nesses 2 semiplanos, o semiplano determinado pela reta que contém AB, e o semiplano determinado pela reta que contém AC. Então, o ponto N está nessa região. O que vai acontecer com essa semirreta de origem A que passa por N? Ela vai dividir o ângulo alfa', que é o ângulo externo. Então, você vai ter que o θ, que é congruente a beta, é menor que a alfa'. Para verificar o outro ângulo, basta traçar, para fazer a comparação com gama, traça uma semirreta partindo de B e dividindo a C. Mas quando você pega essa argumentação e coloca na esfera, né? Então, você pega a esfera, você pega aqui estou pegando essa reta, né? Aqui, e vamos desse ambiente, e vamos pegar aqui um triângulo. Nosso triângulo aqui, eu fiz dessa forma para ficar mais fácil para fazer o desenho. Aqui eu tenho o A, o B e o C. Então, agora nós vamos traçar a reta, né? A semirreta de origem C, que vai passar pelo ponto médio de AB. Né? Ali está o alfa, desculpe, eu não botei o alfa, beta, e ali está o alfa', está lá atrás, né? E aqui o ponto médio M, vou traçar. Quando eu traço aqui, né, esses círculos máximos, né, o que ele tem? Ele tem um círculo que é obtido pela interseção do plano que passa por esse ponto e passa pelo centro, né, da esfera e passa por esse ponto M. Então, esse plano aqui, que passa isso aqui, tem a reta que passa por CM, né? O plano que eu interceptei. Tem a reta que passa por CM, desculpa, não, CM e o centro. Né? Eu não quis fazer mais o ponto aqui para não ficar muito pesada a figura. Então, aqui tem o centro. Esse círculo máximo vermelho vai passar por C e pelo centro também. Então, esse ponto aqui é um ponto que é o que chamamos antípoda do ponto C. Né? Ele está na reta que contém C, e o centro. Né? Então, esse ponto é um ponto antípoda. Esse ponto que nós vamos, esse ponto que está aqui, né? Ele, observa agora, compara isso com essa construção aqui em cima. Né? Aqui, o nosso ponto, esse aqui corresponde a esse ponto aqui, N, né? Essa curva fez com que eu tivesse o correspondente ao ponto N aqui. Seria o teu ponto N sobre a reta que contém a C.
Mas o que a gente tem aqui? Nesse ambiente da esfera, 2 pontos não determinam uma única reta. Ao contrário, quando eu tenho esse ponto C e N, que são pontos antípodas, existe uma infinidade de círculos máximos que passam por esses 2 pontos. Né? E eles seriam o quê? Congruentes, né? Tá? Então, essa diferença no ambiente cria uma situação de tal forma que nós não vamos poder comparar o ângulo alfa', que ficou aqui, né, com o ângulo beta, que está aqui em cima. Né? Não há comparação. Você não tem elementos para comparar esses dois. Então, o ambiente, né, essa estrutura, né, do ambiente dá uma situação completamente diferente do que acontece no caso em que nós temos a reta, né, 2 pontos determinando uma única reta, entrou esse elemento aí, né, e o fato também da reta você não ter a possibilidade, né? Claro, 2 pontos determinar uma reta não pode encontrar. No momento que você saiu contra a reta, não dá para encontrar mais a outra. Bom, aqui, então, o teorema do ângulo externo, né, que é simples a prova, né, a prova é simples, dá essa... E de onde vem, né, assim, consequências? O teorema do ângulo externo, ele tem consequências, assim, muito assim, boas, né, interessantes e ricas. Então, por exemplo, a soma de 2 ângulos internos de um triângulo é menor que 180 graus, tá? Então, você tem aqui, você pega os ângulos, né? Por exemplo, vamos pegar 2 aqui, o beta e gama. Quando eu pego beta mais gama, como o beta é menor que gama', que é o externo aqui, então você tem a soma desses dois menor que a soma de gama e gama', que é a soma do externo com correspondente, com adjacente dá 180. E o muito importante, né, de uma das consequências do teorema do externo, é que até o momento do teorema do ângulo externo, você não sabe ainda, você não tem elementos para garantir a existência de retas paralelas. Vocês observem que essa ideia de ter, bom, pego 2 retas, né? E eu posso ter 2 retas que não se encontram, não se intersectam, né? Nunca. Isso é uma coisa que você não vê, mas você tem que ter, se você está descrevendo essas propriedades, você tem que ter elementos para dizer que elas existem. E o teorema do ângulo externo nos dá isso. Porque se você pega 2 retas, né, e tem uma transversal comum, você tem 2 ângulos aqui, se essa soma for igual a 180, elas não podem se intersectar, porque se elas se intersectam, né, eu formaria o quê? Eu formaria um triângulo com a soma de 2 ângulos internos igual a 180. E, como consequência do ângulo externo, a gente já sabe que a soma de 2 ângulos de um triângulo é menor que 180. Então, essa contribuição do teorema do ângulo externo é muito fantástica da existência de retas paralelas, né? Isso aí é uma... E uma outra... tem várias consequências. Uma outra consequência que é importante também do teorema do ângulo externo é a comparação entre lados do triângulo e ângulo, né? Isso aí é muito importante. Em qualquer triângulo, o resultado é o seguinte: em qualquer triângulo, um lado é maior que o outro se somente se o ângulo oposto ao primeiro é maior que o ângulo oposto ao segundo. Então, isso aqui, e nós vamos usar esse resultado. Aqui, então, está dizendo, por exemplo, nesse triângulo eu tenho que o AB é maior que AC se somente se gama for maior que beta, né? A verificação disso também não é complicada. Por exemplo, se eu tenho, né? Vamos pensar no sentido da minha hipótese é que AB é maior que AC. Se AB é maior que AC, marco um ponto D, tal que AD seja congruente a AC. Marco esse ponto. Quando eu marco esse ponto, eu tenho um triângulo isósceles, tá?
Então, na relação de triângulos com congruência, prova-se que o triângulo isósceles, né, o triângulo que tem dois lados congruentes, no caso ali nós temos AD e AC, então os ângulos da base são congruentes, né? Então, ele é um isósceles de base DC, então aqui eu tenho os ângulos da base são congruentes, então aí você já tem que o gama vai ser maior que o θ, porque a semirreta CD divide, né, o ângulo gama, o gama é maior que θ, e pelo teorema do ângulo externo, θ é maior que beta. Então, você tem gama maior que beta, por transitividade. Né? Então, na volta, né, se você tem... ok, eu já escrevi aí, na volta, você tem que gama é maior que beta, né? Bom, então agora vamos ver o seguinte: se eu tivesse gama maior que beta, se eu tivesse, quero concluir que o AB é maior que AC. Se AB fosse igual, congruente a AC, eu teria um triângulo isósceles, e aí gama teria que ser igual a beta. Então, não dá, né? E se eu tiver o AB, né, menor que AC, né? Se aqui eu tá, então não dá, contraria a hipótese. Agora vamos ver aqui, se eu tiver AB menor que AC, o que vai acontecer se eu tiver AB menor que AC? Nós já tínhamos visto que se eu tenho um lado maior que o outro, né, nós já mostramos na ida, se um lado é maior que o outro, então o ângulo oposto ao primeiro é maior que o ângulo oposto ao segundo. Se eu tenho AB menor que AC, então, pelo que a gente viu anteriormente, então teria a gama menor que B. Então, logo, esse resultado isso contrariaria a hipótese, então a gente tem essa comparação, né? Essa comparação, nós vamos utilizar na análise de círculos, né? Estou estourando. Tem alguém me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim, estamos encantadas aqui e divertimos bastante, né, Miriam? Isso. Porque eu fui vendo o tempo, eu fui ver que eu já falei bastante, e eu vi que eu estou falando e não estou conversando com ninguém. Está todo mundo aqui te ouvindo. Tá bom. Sim. Tá bom, ok. Bom, Lisandra, qual o tempinho que eu tenho, hein? Olha, tu tem ainda de apresentação uns 10 minutos e até meia hora para perguntas. Mas se invadir um pouco mais, não tem problema. Ah, tá bom. Eu vou um pouquinho mais... Tá bom. Vou... Não tem problema. Se tu for, tá bom. Tá? Se invadir um pouco as perguntas, não tem problema. Tá bom, tá ok. Tá. Vou invadir a praia um pouquinho. Olha só, então, o círculo, né? Então, o conceito de círculo, dado um ponto, né? Um ponto num plano, um círculo num plano, né? Você pega um ponto num plano, né? E um R maior que zero. Então, um círculo de centro O e raio R seria o conjunto dos pontos, né? Que distam R do ponto O. Muito bem. Então, você vai dizer que um ponto é interior do círculo se o comprimento do segmento, né, no ponto A interior, se o segmento, o comprimento de A é menor que R, e exterior se é maior que R. Proposição. Tá? Essa proposição é uma das proposições mais intuitivas e que eu nunca vi à prova. Tá? Se você tem um ponto interior e B é um ponto exterior a um círculo, então o segmento AB intersecta esse círculo em um único ponto. Gente, isso é muito intuitivo, né? Mas qual é o argumento, né, que vamos usar para mostrar esse resultado? Então, os círculos me preocupam bastante. Como é que se diz? Eu fico pensando muito no que envolve círculo, né? E esse é um resultado tão intuitivo, né? Então, bom, vamos pegar o círculo. Então, você tem um ponto, né? Um ponto A, um ponto B.
Eu vou dar uma pequena pulada no caso em que A, O e B estão na mesma reta, né? Porque se eles estão na mesma reta, o que você tem? Eu fiz aqui esse caso, né, em que o centro, né, é ponto da reta determinada por A e B. Quando o centro é ponto da reta determinada por A e B, então, naturalmente, basta você pegar, como você tem a bijeção entre o conjunto de pontos da reta e o conjunto dos números reais, né? E já tem a relação está entre, né? Já tem todos os elementos, né? Relacionando está entre pontos da reta com está entre números reais, né? Com as relações de menor ou maior. Então, basta você olhar a relação entre as coordenadas. Você vai ter uma coordenada para o ponto, para o centro do círculo, uma coordenada para A, uma coordenada para B, e vai ter uma coordenada ali, que vai ser um valor real, que vai estar entre o valor da coordenada de A e da coordenada de B, e que vai ter exatamente a distância ao centro, quer dizer, a diferença com a coordenada do centro, igual a R. Então, isso eu coloquei aqui, né? Você bota coordenadas para o centro, né? E os outros dois pontos, faz a relação entre as coordenadas, e eu coloquei a coordenada C, a coordenada do centro, e aí isso aí é só questão de coordenadas da reta, tá ok? Então, eu vou dar uma puladinha nisso aí e vou adiante, né? Tá ok? Então, a situação é essa aqui, olha, geometricamente, né? Que a gente não vamos apelar, mas aqui vou mostrar o desenho para vocês. Então, você pode ter uma situação do centro, ó, o ponto A, o ponto B, e aí você vai procurar esse ponto D, que vai ser exatamente, que vai a coordenada dele, que a distância vai ser R, né? Ou então você pode ter uma situação desse tipo, que pode acontecer, né? O centro, o A aqui, o B aqui e aqui o ponto D. Bom, quando você está trabalhando com isso, tudo bem, mas quando você vai trabalhar com o fato que o centro não é ponto, né, da reta determinada por A e B, nós vamos utilizar um pouco da estrutura dos números reais, tá? Eu não vou falar aqui muito sobre isso, porque não é um conceito, como é que se diz, simples, abstrato, mas da construção dos números reais. Então, eu vou colocar aqui como a propriedade, tá ok? Então, a propriedade dos números reais, os números reais têm a seguinte propriedade. Se você pega sigma 1 e sigma 2, subconjuntos não vazios do conjunto dos reais, né? E tais que você tem a união desses dois conjuntos, é o conjunto dos reais, a interseção desses dois conjuntos é vazia, os conjuntos são não vazios, tá? E não há elementos de sigma 1 entre elementos de sigma 2 e vice-versa. Isso significa o seguinte, né? Se eu pego... depois eu vou dizer o que significa estar entre, né? Então, vai existir, com essas condições, existe um valor sigma que separa esses dois conjuntos, ou seja, né? Sigma é o valor real para o qual apenas uma das possibilidades ocorre, né? O que significa separar, né? Aqui significa, se eu pego dois valores reais x, y distintos de sigma, né? Com x menor que sigma, menor que y, então você tem sempre que x pertence a sigma 1 e y pertence a sigma 2. Ou pode acontecer essa possibilidade, mas aconteceu uma, não pode acontecer outra, né? Então, se eu tenho x, y, tais que x menor que sigma menor que y, então tem-se que y pertence... Desculpe, aqui é y... tá, troquei sim. Y está em sigma 1 e x em sigma 2. Bom, não ter pontos de não ter elementos de sigma 1 entre elementos de sigma
2 significa o seguinte, se eu pego 2 elementos de sigma 1, então todos os elementos que estão entre esses dois são de sigma 1, né? E sempre. Então, quando você está... Isso aí essa propriedade é, de fato, é um retrato da construção dos números reais. Eu estou colocando de uma forma muito, muito, muito simplificada, tá? Do corte de Dedekind, que é, de fato, a construção dos números reais, que pode ser vista também como você pegar o conjunto dos números reais e completar com esse conjunto, né? Então, é o completamento do conjunto dos reais, não, dos racionais, ok? Então, esse corte que você tem dos números, se você tem esse corte nos números reais, ou seja, se você tem esse sigma que separa e você tem a bijeção dos números reais com a reta, você também tem um corte na reta. Você tem a bijeção, a relação de ordem que você tem nos números reais está ligado à relação está pontos da reta. Então, nós vamos aplicar esse raciocínio e esse princípio aí com o conjunto de pontos da reta e em segmento da reta. E podemos usar isso também em intervalos. Então, vamos fazer isso, ok? É muito intuitivo. O exemplo seria, por exemplo, nos reais, você pega o sigma 1 igual a um intervalo menos infinito raiz de 2, né? Aqui está o sigma 2, é para tirar isso aqui, e sigma 2 igual a intervalo fechado em raiz de 2 mais infinito. Bom, então aqui você pegou um intervalo fechado e aqui um intervalo aberto. Quando você pega esses dois intervalos, a união é os reais, não vazio, né? Cada um é não vazio, a interseção é vazia, né? E o elemento que separa é o raiz de 2. É claro que, como você pegou a união sendo os reais, o elemento que vai separar vai ser um elemento de um dos conjuntos, né? Então, nesse sentido, você pega o círculo e eu vou pegar... quando eu estou com 2 pontos, né? 2 pontos que a reta que contém os pontos A e B não contém o centro, então o que eu vou procurar? Eu vou procurar um x que esteja aqui, entre A e B, cuja distância ao centro seja exatamente R, né? Então, eu vou dividir esses pontos aqui da reta em 2 conjuntos. Sigma 1, os pontos x que estão nessa reta B, cuja distância O seja menor do que R, né? E aqui o sigma 2, o conjunto dos x pertencente a B, cuja distância a O seja maior ou igual a R. Eu não sei se a igualdade é atingida, mas eu coloquei isso aqui para abranger todo mundo, né? Então, aqui eu tenho que sigma 1 é diferente de vazio, porque o A é a ponta interior, a distância ao centro é maior que R. E aqui, a OB, né? OB B pertence a sigma 2, porque OB é maior que R. Então, são conjuntos não vazios. E a B é a união de sigma 1 e sigma 2, porque você pega qualquer ponta aqui, a distância R vai ser maior ou igual a R ou menor que R, né? Então, a B é a união de sigma 1 com sigma 2. Então, temos que verificar que não tem pontos de sigma 1 entre pontos de sigma 2, né? E que não tem ponto de sigma 2 entre pontos de sigma 1 e não tem ponto de sigma 1 entre pontos de sigma 2. Nós vamos ver vamos ver a argumentação bem geométrica. Então, você tem aqui, mostramos que não há ponto de sigma 2 entre pontos de sigma 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um ponto de sigma 1 e mostrar que todos, né, como aqui o A está em sigma 1, né, a distância ao centro é menor do que R, então eu tenho que mostrar que se eu pego um ponto de sigma 1, quando eu venho à esquerda aqui, vai ser a distância menor do que R. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto que pertence a sigma 1, então a distância é menor que R. Pego um ponto X, né? Ok? Vou mostrar para todo o X que está aqui,
a distância é menor do que R. Bom, mas isso aí, quando eu pego esse ponto, o que eu fiz? Eu fiz 2 triângulos, né? Nesses 2 triângulos, um desses ângulos aí, ele tem medida maior ou igual a 90 graus, né? Porque a soma desses dois aqui é 180, então um deles tem a soma maior ou igual que 90 graus. Bom, então o que vai acontecer? Ou o OA ou o OP vai ser o maior lado do triângulo. Então, como o OX é menor tanto... se o OX for menor que o OP é menor que R, então o OX é menor do que R. OA eu já sei que é menor do que R, então o OX é menor do que R. Né? Então, sai tranquilo, né? Esses ângulos, alfa e beta, um deles é maior ou igual a 90, porque a soma é 180, ok? Bom, então aqui está essa argumentação, então a gente tem que é menor do que R. Se eu tenho que mostrar também que não há pontos de sigma 2 entre pontos de sigma 1, ou seja, se eu pego um ponto P aqui de sigma 2, eu quero mostrar que todos à direita de sigma 2. Então, aqui eu pego um ponto, né, um P de sigma 2, vamos ver aqui geometricamente. Eu peguei o P de sigma 2, então eu sei que essa distância aqui é maior do que R, né? Bom, o que eu faço? Eu vou traçar a perpendicular baixada de O para a reta que contém a B. Bom, esse desenho aqui está o ponto X, né? Eu quero ver essa distância. Bom, então vamos ver aqui, eu vou marcar a perpendicular. Bom, essa perpendicular, né? Observa que eu estou fazendo aqui nessa figura, o AB está aqui e a reta, o pé da perpendicular toca ao segmento AB. Poderia não tocar, o AB poderia estar mais para lá. Isso não modifica o raciocínio, ok? Não interfere. Então, eu tenho a perpendicular. Bom, mas o que eu tenho com essa perpendicular? Esse ângulo alfa vai ser obtuso, né? Se ele é obtuso, então o que vai acontecer com o OX? O OX vai ser o segmento de maior comprimento no triângulo OPX. Então, o que acontece com o OX? O OX é maior que o OP, como o OP é maior que R, então o OX é maior que R. Então, o que eu tenho? Eu tenho que não existe pontos de sigma 1 entre sigma 2, né? E não entre pontos de sigma 2 e vice-versa. Então, com isso, existe um ponto que vai separar esses dois conjuntos, né? Quando eu pego esse ponto que vai separar, eu tenho que provar que esse ponto, ele tem exatamente a distância O tem que ser R, né? Bom, e o que eu vou ver? Bom, se ele tiver a distância menor que R, eu tenho que chegar a uma contradição. Se a distância O for menor que R, chegar a uma contradição. E se chegar que a distância O é maior que R, eu vou chegar a uma contradição, tá? Então, vamos pegar o caso, suponha que o comprimento de OP é menor que R. Observa que como esse OP, ele não pode ser perpendicular, porque não esqueça que a perpendicular, nesse triângulo retângulo, né, ela tem um comprimento menor que o A. Então, o que acontece? OQ é maior que OH, né? Porque OH é menor do que R, ok? Porque OA é um ponto interior e é menor do que R. Então, OQ não pode coincidir com essa perpendicular. Portanto, esse ângulo aqui que eu tenho é agudo, ok? Isso é importante. Então, se o OQ é menor que R, eu estendo, né? Continua na semirreta e marco um ponto R, tal que o comprimento do segmento seja exatamente R. Traço a perpendicular. A perpendicular tem que cair desse lado direito, porque lembra que se esse ângulo aqui é agudo, esse ângulo aqui é obtuso. Então, a perpendicular tem que bater aqui. Muito bem? Então, agora eu vou olhar esse triângulo. Aqui eu marco o ponto T, a base da perpendicular, e olho o triângulo OTR. Quando eu olho esse ângulo que está aqui é obtuso, né? O formado aqui é obtuso. Como OR o comprimento é R, então o OT tem comprimento menor do que R.
Então, eu estou tendo à direita do ponto que divide um ponto cujo comprimento é menor do que R, mas não existe ponto, aqui é para ter pontos o quê? De sigma 2, aqui são pontos de sigma 1, então eu encontrei um ponto de sigma 1 aqui, então não pode, o comprimento de OK não pode ser menor do que R. E também, bom, então, o comprimento desse segmento tem que ser maior ou igual a R. Então, de forma análoga, se eu tenho OK maior do que R, então o que eu faço? Eu pego um ponto ali, R, tal que eu fique com um comprimento OR igual a R. Bom, como o ângulo é agudo, que eu já sei, traço a perpendicular. Quando eu traço a perpendicular, tenho o ponto T. Quando eu traço o meu triângulo, o que acontece? Eu tenho aqui um ângulo obtuso, porque esse aqui é agudo, então esse aqui é o suplemento, isso aqui é obtuso. Então, nesse triângulo aqui, OT tem maior comprimento. Como esse comprimento aqui é R, então esse comprimento aqui é maior do que R. Poxa, mas aqui à esquerda só pode ter pontos de sigma 1. Então, não pode acontecer. Então, com isso, só resta a possibilidade do segmento ser igual a R, né? Então, com isso, né? Então, o OK tem que ser R, e com isso você tem que quando você pega uma consequência disso, é que quando você pega uma reta e ela possui um ponto interior, né? Ela vai interceptar o círculo em 2 pontos, né? Então, você pega uma reta que tem um ponto interior, não precisa nem saber qual é esse ponto. Você traça a perpendicular à reta, né? Se ela tem um ponto interior ou um ponto interior é esse aqui onde exatamente cai a perpendicular, ou se ele tem um ponto interior, essa distância aqui já vai ser menor do que R, né? Ok? Então, basta você pegar pontos, né? Aqui está H, você pega pontos A e B, cuja distância é R, né? A H seja igual a R. Então, quando você fizer esses 2 triângulos aqui, você tem o A maior que R e o B maior que R. Então, você tem o A é ponto exterior, o B é ponto exterior, o H é ponto interior, então vai interceptar a HB, vai ter um ponto de interseção com a reta, e HA também vai ter, com o círculo, e o HP também você tem 2 pontos. Corri um pouquinho, mas eu queria falar um pouco mais sobre naquela parte ali, mas o tempo ficou um pouco, né, curtinho. Então, são muitas as propriedades geométricas. Antes do 5º postulado, eu pulei bastante coisa, porque eu queria chegar até aí, que eu acho que era um resultado importante e que é bom ser explorado, né? Por hora eu vou parar por aqui. E uma pergunta que eu tenho para quem não vê geometria, né? Se a geometria euclidiana é realmente a geometria do ambiente que vivemos, né? Porque a gente costuma dizer que a geometria euclidiana é a geometria do ambiente que vivemos, né? Então, é uma coisa local, né? Mas pensar um pouquinho nisso só, porque a geometria tem muito para ver. Então, aí estão um pouquinho das referências e tal, a parte esse livro aqui eu recomendo, Princípios de Análise Matemática, ele fala bastante sobre o corte de Dedekind, é importante aí para uma aplicação, né, geométrica disso, né? E o livro do João Lucas é um livro assim que ele resume, é bom para estudar esse início, mas na parte de geometria, né? Na geometria euclidiana, visto de uma forma axiomática, e esse do Edwin Moise é muito interessante, porque ele coloca várias questões, né, que se abre, principalmente essa preocupação, né, de colocar um axioma, como é que ele vem, porque o que é necessário, né, colocar, o que está faltando, que precisa axioma para dar a direção do que a gente realmente quer que aconteça no ambiente, né? Ok?
Bom, gente, então eu encerro, espero que tenha, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Perguntas? Então, achei muito interessante a palestra, a gente estava discutindo algumas coisas ali pelo chat, né? Eu não vi. É porque não dá para ouvir. Não, isso não tem como ver, por isso que eu estou te contando, né? Porque a gente sabe Obrigada. que a questão dessa visita que tu fez, assim, e a relação que tu fez ali com a esfera, né? De fundamentar que realmente esses axiomas garantem essa planificação, né? Uhum. Achamos muito legal. E, principalmente, assim, eu não tinha visto também essa demonstração do círculo, né? A Paty, a Miriam, ali, a Sidara também falando, né? A questão de, muitas vezes, um resultado ingênuo, né? Que a gente olha, assim, que é geométrico, que a gente consegue aceitar, né? Mas que aí, na hora de demonstrar, precisa de vários passos, né? E também dessa necessidade, eu estou falando, essas não são as minhas palavras, tá? São as palavras do chat ali que o pessoal escreveu. E também essa questão de ter que recorrer, né, ao números reais, né, que é o que a gente tem ali para justificar a questão das distâncias, né? Uhum. Muito obrigada mesmo. Eu vou abrir para perguntas, tá? Para ver o que o pessoal queria te perguntar. O pessoal agora está te elogiando ali. A Paty disse que foi lindo, a Cidara uma ótima palestra, o Giovanni dando parabéns pela palestra, o Isaías dizendo muito, tá elogiando bastante, né? Bem, eu tenho uma pergunta para te fazer enquanto o pessoal está se organizando ali, Nedir, que é assim, em vários momentos tu foi do plano para a esfera, né? Uhum. E aí a Paty até escreveu ali o não teorema do ângulo externo na esfera, né? Eu não tinha pensado nisso de levar outras coisas do plano, já tinha tentado levar para a geometria esférica, mas o teorema do ângulo externo não tinha visto também, né? E aí até o pessoal estava dizendo ali que eu escrevi que isso já dá um indício, né? Que não vai ter paralelas lá na esfera, né? Para a gente não por ele argumento, né? Assim, ó, me diz uma coisa, assim, deixa eu te perguntar, né? Eu vi ali, assim, ó, que tu utilizou, assim, depois até tu botou as referências, né? O livro lá do Lucas, né? Os axiomas de Hilbert, né? Para geometria, né? E aí a Patrícia estava falando ali, estava falando com relação aos axiomas de medição, né? Eu quero perguntar para ti, não é tanto matemático, tá? É mais filosófico, né? Tu já deu várias vezes essa disciplina, né? Pelo que tu estava falando lá, né? E me diz uma coisa, como é que os teus alunos veem essa abstração, né? Porque uma coisa é lá na geometria inicial, que está vendo a parte dos elementos, né? Que está fazendo conta, né? Outra coisa é essa parte da axiomatização que é puramente abstrato, né? Principalmente os alunos da licenciatura, assim, como é que eles percebem isso no curso que tu deu? Olha, lá na UFRJ, essa disciplina é dada no primeiro período, olha só. Tá? A geometria é dada no primeiro período e é um trabalho muito grande, porque eles não sabem por que estão vendo isso, né? Se eles já viam a geometria de uma tal forma, e eles sabem geometria. Eles acham, muitos assim, não, eu sei geometria, né? Eu sei geometria, eu gostava muito de geometria no colégio, fazia tudo quanto é problema de geometria. Então, o primeiro trabalho é realmente, né,
começar com perguntas de... Eu até uma vez, acho que eu estava começando com o Sidara. Quando eu começo com esse negócio da reta, eles ficam assim, eu falei, vem cá, né? A gente começa a falar da reta, eu falei assim, vem cá, e aí? Você... Uma reta, né? Você sabe o que é uma reta? Não sei. Você já desenhou uma reta? Já. Eu falei assim, não. Você já viu uma reta? Não sei o que é uma reta. Eu falei assim, sei, mas não viu, uma questão de fé? Como é que é isso? Aí a gente começa a discutir, porque o que tem que fazer é um tipo de perguntas e eles começarem a querer saber os porquês, né? Então, acho que primeiro tem que ser feito um laboratório mesmo, para ele ter outra forma de pensar numa teoria, né? E então, mas aí eu vou para o quadro, ao invés de fazer o desenho de reta, eu faço uma linha que não parece com o modelo de reta, faço espiral, por exemplo, naquele teorema, né, em que a reta entra num triângulo né, e sai por um dos lados. Eu entro com a reta e faço uma espiral, né? Que a espiral, olha, você pega a espiral, né? Ah, sim, a espiral ela vai embora. Aí fala assim, né? Eles conhecem funções até que definem, né? Alguns que estudam mais, mas eles sabem mas eles, às vezes, é até um excelente aluno, ele não sabe o porquê. Então, é bem difícil mesmo, é bem difícil. Então, você começa bem devagar e na verdade, até para o aluno de licenciatura, às vezes, fica mais fácil no sentido de que ele é uma pessoa que está querendo responder porquês para as crianças, né? Ele vai pegar o adolescente e ele sabe que o adolescente vai perguntar os porquês. O que pode acontecer mais é com um aluno que não está voltado para a licenciatura e eles, para que eu estou vendo isso? Porque eu não vou usar, entendeu? Ele acha que... Né? Então, ele não vê. Né? Aí, depois de um tempo, ele começa a ver que ele vendo como demonstrar, e geralmente, quando eu começo o curso, eu não começo com a geometria em si, eu falo um pouco sobre a demonstração, técnica de demonstração, né? Então, uma demonstração direta, uma contrapositiva, uma demonstração por absurdo. Aí eu peço para eles lerem e não precisa saber como é a demonstração, mas me dizer qual é a técnica que está usando. Aí, quando ele vê que vai contrariando a tese, então, né, eles têm que reconhecer o que é uma hipótese e tese. Então, antes de começar a dar um curso desse, tem que conversar. Por exemplo, entender em que né, um pouco o que é a contrapositiva. Então, você dá um exemplo assim, olha, você mostrar assim, se o quadrado de um número é par, então esse número é par, né? Mas é mais fácil, né, provar que se o número é ímpar, então o quadrado é ímpar. Então, é mais fácil ele usar. Então, exemplos assim que nem envolvem geometria, né? Para ele ver que, às vezes, a técnica de demonstração pode ajudar muito em ver o resultado. Então, eu acho que nesse ponto didático, é isso que acontece, tem que preparar o aluno. E a gente, então, quando dá no primeiro período, é difícil dar uma disciplina dessa. É difícil. Mas eu acho que vale a pena porque tem, assim, o fato de que o estudo dessa disciplina ajuda em todas as outras, porque ele começa a olhar de forma diferente o resultado. Entendi. Obrigada, Nedir. Tem outros comentários e umas perguntas ali no chat, tá? O Jaime dizendo, ótima palestra, Nedir, é um resultado que nunca tinha visto a demonstração. Que bom, Jaime! Que bom, Jaime! A Miriam está escrevendo que ela vai recomendar essa palestra para os alunos dela. Eu também, ainda bem que fica gravado. Para os meus alunos de Euclidiana, vou recomendar. A Amália também estava dizendo que estava ótimo. Parabéns à professora Nedir e a equipe envolvida no projeto. E a Carla Denise está perguntando o seguinte, eu vou te ler a pergunta dela. A ignorância, mas por que isso não é mostrado no ensino médio? Pois quando entramos na faculdade, muitas vezes nos assustamos.
Qual é a tua opinião disso, Nedir? Uma opinião é que a escola, quer dizer, não é exatamente isso no ensino médio, mas não é questionado, né? O que eu acho é que falta muito espaço para discussão, né? O ensino ele vai ter que ter outros, ele vai ter que ser encarado de uma outra forma. Agora a gente está num período em que não parece melhorar muito, porque você tem há uma preocupação, principalmente agora com a BNCC, que são com indicadores, né? Então você quer saber, você quer que o aluno ele aprenda e saia fazendo alguma coisa, e da forma com que está colocada, é para que o aluno saiba chegar lá e faça a conta para ele dar, para ele para a instituição ter sucesso ali em prova, né? E está faltando o espaço assim da discussão, né? Então, eu trabalho assim na universidade com os alunos de licenciatura, a gente assim, conversamos sobre várias coisas, utilização de recursos diferenciados e tudo mais, mas quando eu vejo meu aluno, meu filho tendo aula, né, que eu tenho um filho de 15 anos, então você vê que as coisas não mudam, você não vê a utilização dos recursos. Lá o cara chega lá, ele dá aula e tudo, né? O modelo está muito longe de melhorar, né? Tanto é que às vezes eu quero explicar alguma coisa ao meu filho de matemática, mas não, mas só eu quero saber mais ou menos como é que se usa e tal. Porque, assim, né? Imagina uma pessoa do ensino médio com 13 disciplinas, eles pegam a matemática e dividem, né? Um da geometria, outro dá isso, pega a física e divide. A fragmentação está ficando cada vez pior. Então, a fragmentação do estudo, o olhar para você fazer uma prova e ter um bom resultado naquela prova, isso estraga demais, né? Isso estraga demais. O espaço para discussão não de coisas e projetos, né? Seria bom assim estar envolvendo os alunos com projetos. Então, tem a parte da prova, mas tem outras coisas para se ver. Isso não é desenvolvido. Então, a coisa está muito imediatista, né? Ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, às vezes, um aluno que vai ter espaço para isso. É um aluno que, às vezes, está numa escola que é até 3 horas da tarde. Ele entra de manhã, vai até 3 horas da tarde, e nessa escola tem a parte de projetos e tudo, porque, né? Aí você percebe isso quando você vê na graduação, né? Você tem um aluno ali que ele nem nunca ouviu falar em trigonometria, e tem outro que já estudou algumas coisas mais assim, voltadas realmente para uma parte assim de fundamentos de uma determinada teoria, né? Então isso aí eu acho que tem que ter uma reformulação no sentido de mais trabalho com o aluno. Não se vê por causa disso, não se vê por causa disso, né? Porque o que se procura fazer é com que o aluno ele esteja apto para fazer a prova do PISA, por exemplo. A Cidara colocou uma pergunta ali no chat. Cidara, tu quer perguntar para a Nedir? Quer abrir o microfone? Oi. Ó, a Cidara e o Jaime estão perto um do outro, pelo jeito. Uhum. Deu microfonia. Enquanto... Eu acho que a Cidara está sem fone. Estamos sem lado a lado com 2 computadores para conseguir escrever cada um o que quer. Bom, então, é o seguinte, eu nunca lecionei geometria, tá? Mas a dificuldade que eu vejo de ter geometria e de ensinar geometria euclidiana num primeiro semestre é que nesse ensino tu estás ensinando a construção de uma teoria. E o aluno, a Nedir mesmo colocou, o aluno chega e diz assim, não, mas geometria eu aprendi na escola. Ele não, e a dificuldade, e o que consta dessa disciplina é construir a teoria. Sim. Né?
a geometria como teoria. Uhum. Então, nesse sentido, a álgebra linear é uma novidade para eles, e tu tens como, é o exemplo que eu dou para eles, o que é construir uma teoria. Por exemplo, quando vocês estudaram álgebra linear, vocês estudaram a construção da teoria dos espaços vetoriais. Sim. O que é um espaço vetorial, quais são as suas propriedades, quais são os teoremas que eu deduzo, os primeiros teoremas, os próximos, etc. Né? Então, dá ao estudante uma ideia do que seja construir uma teoria em matemática, né? Então, a minha pergunta, Nedir, a gente já conversou sobre isso, né? Essa não é a primeira vez que nós conversamos sobre isso. Tu disseste que tu leciona na UFRJ a geometria no primeiro semestre. Então, eu pergunto se tu és defensora de geometria euclidiana ser ensinada no primeiro semestre, tendo em vista essa minha colocação. Não, porque tem que ter, pode ficar um choque muito grande para o aluno. Como ele está chegando do ensino médio, não custa nada ir um pouco mais devagar, né? Porque o que está acontecendo às vezes na universidade? Quando o aluno ele faz o vestibular, né? Ele entra, mas não se uma coisa é o aluno, uma pessoa fazer uma prova para entrar no lugar e aquela prova dizer que ele está apto. E no vestibular não diz que ele está apto, diz assim, olha, te damos a chance de entrar, se você vai conseguir dar conta, isso aí é problema seu. Porque, entendeu? Então, se você quer que o aluno amadureça, tem que ser isso poderia ser colocado, tal, não como disciplina, né, de 6 tempos por semana, mas algo mais suave, em que, aos poucos, o aluno iria começando a desenvolver a importância de questionar os conceitos. Mas, no primeiro período, não. Eu acho que não. Eu discordo. Ok, obrigada. A Carla está te agradecendo ali. Tá? A Miriam está dizendo que concorda contigo. Tá? Só uma curiosidade, aqui na UFPEL a geometria euclidiana ela era obrigatória, ela era optativa, ela não era obrigatória. E aí, com a reformulação do curso, a gente colocou no primeiro semestre, que é um semestre de nivelamento, onde os alunos veem a parte de funções, né? E a parte de lógica e a parte de geometria. Aí a parte de geometria a gente está no primeiro semestre com medição. Então, medição de segmento, ângulo, área e evolução. Tá? E aí, no quinto semestre, que o aluno vê a geometria euclidiana. E como essa vai ser a primeira vez como obrigatória, então eu não faço a minha ideia agora de forma remota, a partir do próximo semestre. Sim. Aí depois eu te conto como é que foi. Né? Vamos ver uma proposta, né, Cidara? Não sabemos como é que vai, quais vão ser os frutos disso, né? Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Eu estou acompanhando aqui pelo chat. Eu deixei aqui o slide, porque eu não sei se alguém ia perguntar alguma coisa, mas eu acho que eu posso tirar, né, o slide aqui. Né? Pode. Inclusive, eu já tirei e eu vou fazer o seguinte, enquanto o pessoal se organiza ali, eu vou aproveitar a oportunidade já para fazer propaganda da próxima palestra, tá? Eu ia perguntar. Isso, pergunta aí então, pai. Na verdade, muda completamente de assunto. Eu não sei a minha opinião, voltando à pergunta da Cidara, eu não sei a minha opinião sobre geometria no primeiro semestre, porque eu acho que ela é uma boa oportunidade para ensinar o aluno o que é um axioma, o que é um teorema, e depois ele usar isso nas outras disciplinas. Mas, por outro lado, para formar a geometria inteira, eu concordo com vocês, então eu realmente não tenho uma opinião definitiva sobre o assunto. Na verdade, é basicamente isso que eu estou colocando, né? Você pode colocar isso de uma forma mais leve, né? E de forma que instigante para o aluno, mas que não com aquele comprometimento como é colocada a disciplina, mas se torna muito pesada, entendeu? Agora, com certeza, o aluno, quando entra na universidade, é muito importante que ele tenha conhecimento
do que é um resultado, entendeu? Do que consiste a prova de um resultado, né? Quais são as perguntas que vêm junto de um resultado. Tem aluno que ele vê corolário, ele não sabe o que é um corolário, ele não sabe Exatamente. Mas geometria é um jeito legal de mostrar essas coisas. O que é um lema? Qual a diferença entre um lema e um teorema? Eu falo assim, às vezes o lema ele fica mais importante que o teorema. Então, mas aí ele tem que entender isso, entendeu? E eu acho importante que sejam colocadas essas coisas para o aluno, né? Eu acho. Mas a minha pergunta não tem nada a ver com isso. Era uma pergunta mais desse teorema lindo aí que tu apresentou. Parabéns. Eu já tinha cruzado com outros professores no corredor, assim, as pessoas dizendo: mas ninguém prova, todo mundo diz que é óbvio, ninguém discute o assunto e tal. E eu queria vou te dizer uma coisa. Vocês, o Elon, ele é muito, o Elon Lages, né? Lima, que já foi, ele é muito meticuloso, né, e tal, né? Aí ele pegou e falou assim, mas eu acho que é porque ele não tinha feito a prova, ele falou assim, essas pessoas às vezes ficam até provando que o intercepta, né? Que um ponto interior e exterior intercepta. Eu falei assim, e aí, Elon, cadê a prova? Que legal! Mas eu queria saber se tu já... Ele é super detalhista, né? Então, sim. É muito engraçado ele. Tu já tentou mostrar, não sei se é essa prova, porque no primeiro semestre me parece bem inviável, ou talvez seja viável, não sei como é que é aí. Não, essa prova não cobra de aluno nenhum, eu não... Mas já tentou mostrar para os alunos que não é óbvio o fato de que não, primeiro e eles entendem como é que funciona? Primeiro é que você tem ali o corte de Dedekind, e você não pode trivializar isso, entendeu? Porque você corre o risco de trivializar. Então, eu coloco mesmo, olha, isso é uma coisa muito, muito, muito difícil, muito mais abstrata, né? Que, né, a operação com corte e tudo. Não é trivial, é muito abstrato. Então, se você coloca para o aluno trivializa, aí quando ele for estudar, ele vai falar assim, isso eu sei, isso em geometria eu vi, entendeu? O que é isso? Então, você tem que dizer que não é simples, né? Então, olha, é tão abstrato que eu até, quando eu apresento, eu tenho cuidado, porque eu falei assim, gente, olha, isso eu estou assim, digamos assim, dando uma pincelada no que acontece. Dou o exemplo, né? Falo assim, olha, eu faço com intervalo. Por exemplo, você tem, na reta, você tem que passar para o intervalo, depois você tem que mostrar que da bijeção com a reta você pode transferir propriedade dos reais para a reta. Olha as etapas aí. Né? Pois é bem complicado, mas você consegue apresentar no curso? Aí você vai... É uma prova que não dá nem... Dá até preguiça você escrever, porque você tem que, tem que escrever tanta coisa numa introdução disso e tudo mais, que, entendeu? Não é simples, né? Mas tem mais coisa no círculo que me preocupa, o Jaime sabe disso, e a Cidara também, mas realmente porque quanto mais coisas você tem, mais você pode usar para a geometria não euclidiana, né? Você pegar, por exemplo, a geometria hiperbólica, que a geometria hiperbólica essas coisas valem, né? Então, porque fica diferente no quinto, né? Então, quanto mais coisas, propriedades você tiver, melhor, né? Okay. É isso aí. Legal, obrigada. Ok, tá. Bem, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Uhum. Encerramos, né? Acho que não, Nedir. Muito obrigada pela palestra. Foi muito interessante essa conversa. Tá? E eu quero fazer a propaganda, então, da próxima palestra, que são as cônicas na métrica da soma, que vai ser no dia 6 de agosto. Nós vamos fazer um intervalo agora, tá? Foi a única palestra de julho.
Aí nós vamos fazer um intervalinho e vamos retomar em agosto. Tá? Então, o palestrante vai ser o professor Mário Retamoso, da FURG, tá? Às 14 horas, nessa mesma sala. E a Cidara está querendo foto? Como é que tu sugere, Cidara? Todo mundo abrir a câmera. Todo mundo? Boa! Então tá. Gente, então vamos convidar para foto, né? Quem puder, abra as suas... Eu tô aqui no sol, eu tenho que botar uma cortina. Peraí. Mas tá iluminada, Miriam. Tá? Eu não consigo nem abrir o olho. Tá? Deixa eu trocar para aparecer a da própria Nedir, tá? Para a gente fazer o print. Não estou conseguindo abrir câmera aqui. Só partilhar. Tá. Desculpe. Iniciar a partida. Vamos pro chimarrão, Adilson. Tava legal. Tem um chimarrão aí no... A Miriam falou que ia trazer os alunos dela, meus alunos já estão aí já. Não, eu tenho alunos aqui também. O Isaías que comentou aí é meu aluno também. E mais alguns outros, alguns da geometria hiperbólica, inclusive. Quando for a hora de tirar a foto, eu boto aqui. Oi! Tá conseguindo. Fica a tela inteira, não? Como é que faz? Estou tentando. Só um pouquinho que o Giovanni está tentando abrir a câmera, está dando problema ali. Mas enquanto isso, eu vou tirar um print para garantir e a gente tira o outro, tá? Então, sorriso. Ninguém mais vai. O público pode abrir a câmera aí também. Sim. É que tem várias pessoas que entram, acho que só como ouvinte, não conseguem abrir a câmera depois, né? Não conseguem abrir, É esse o caso do Giovanni. Agora está só como ouvinte. Vou dar outro print, então. Sorriso. Cidade já, gente. Gostei. Vou botar aqui. A minha câmera aqui deu problema. Deu print aí? Dei o print, gente. Muito obrigada. Eu nem sei se eu vou colocar na página e envio para você. Tá bom? Tchau, tchau. Pessoal. Tava ótimo. E todo mundo aí. Até a próxima. Poxa, provinha complicada, hein, Nedir? Mas gostou? Muito. Puxa vida. Que bom, Jaime. Mas é muito... mas é bem, assim, é bem geométrica, né? No sentido de que não dá para... Os argumentos são bem geométricos, mas o que está por trás, né? Exato, exatamente. Porque, na verdade, o círculo, como é definido, né, fica meio por trás uma estrutura... Por que o ciclo é uma coisa contínua, assim, né, como é a reta, né? Pois é, isso é que é o problema. Isso é que é o problema. Então, esse resultado é importante porque ele praticamente, eu relaciono ele com uma continuidade do círculo, né? Então, se você tem um resultado que é continuidade de círculo, ele não pode ser desprezado, ele tem que ser um resultado que tem que ser analisado. Sim. Né? Ele tem que ser analisado. Então, isso sempre me preocupou. Aí eu comecei a pensar, e uma vez eu trabalhando com foi geometria não euclidiana, quando eu estava trabalhando na existência da reta paralela assintótica, sabe? Então, você pega a paralela, traça a paralela com ângulo reto, e aí depois você vai traçando paralelas, né, para aquele ângulo. E aí você vai mostrar que existe a assintótica. Aí você mostrando que existe a assintótica, que depois dela toca, né, de baixo, aí eu estava usando um argumento desse. Eu falei assim, peraí, eu podia pegar um negócio desse e usar no círculo. Isso aí eu vi numa dissertação, argumentação,
sei lá, 20 e tantos anos atrás, na dissertação do mestrado, uma menina e tal, usando isso, essa argumentação usando cortes na geometria, né? Mas o que eu acho importante é descrever a passagem do corte para a geometria, né? Que é claro que a gente vê, né? Mas o corte, que é nos reais, colocar o corte no intervalo, eu acho que seria pegar no extremo de um intervalo, usar todas o que tem antes do intervalo, depois corta a reta e depois cortou o intervalo, né? Mas é uma coisa assim que é muito... E eu não vi de outra forma. Então, a continuidade do círculo eu acho importante aí analisar. Total, sim. Mas depois que eu me convenci que podia fazer, eu falei, então tá bom. Parabéns, Nedir. Valeu. Tá bom, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Lisandra, precisa de mais alguma coisa? Não, né? Acho que ela já Eu não saiu. estou conseguindo abrir a câmera para te dar tchau. Não, Decente. tudo bem. Estou só com o microfone. Mas muito obrigada mesmo, tá? Assim, ó, a gente vai confeccionar os certificados só lá em dezembro, no final do ciclo. Não sei se tu tem pressa do certificado. Não tenho, não. Não tenho, não. Ah, então tá. Aí